Então, está no horário. E a Duda só para os íntimos, e o pessoal do canal 14 da TV FEB, que nos acompanha ao vivo, tá? Vai assistir o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. Nosso preparo do capítulo 68 do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Quando desconheceres um assunto, confessa a tua ignorância a seu respeito. Não tens obrigação de saber tudo, de estar informado sobre todas as coisas. Questão de apreço é a honestidade de quem reconhece os próprios limites. E mesmo que estejas inteirado da informação que alguém te dá, ouve-a com paciência. Terás ensejo de conferi-la com as notícias que já tens, enriquecendo mais o teu conhecimento ou corrigindo-o. Uma pessoa que parece muito bem informada, às vezes tem somente um conhecimento superficial, aparentando mais do que sabe. Quem sabe ouvir, lucra sempre. Bom, em inúmeras passagens do Evangelho, Jesus compara bons discípulos a crianças. Crianças porque têm a humildade de espírito e a pureza do coração. E é assim que nós devemos nos comportar, porque ninguém há neste mundo que já saiba tudo. Nós temos sempre um pouquinho a aprender. E nisso há também uma certa inteligência, a inteligência moral, de entender que cada um tem o seu tempo e de nos humildarmos quando, na verdade, não conhecemos o que julgamos já saber. Grandes filósofos, grandes pensadores, como Sócrates já diziam, só sei que nada sei. Porque, em verdade, conheciam a sua pequenez perante a riqueza do universo. Que possamos nos comportar assim, com a sede de conhecimento de uma criança. Boa palestra a todos. Amorável Mestre Jesus, que nos envolve na noite de hoje, em seu amor, em sua paz. Sentimos a sua presença, o seu carinho. E nesta noite, que homenageamos a nossa mentora, Joana de Ângeles, em mais um estudo, lhe pedimos, amiga mentora, que envolva com a sua inspiração e a sua alegria a nossa convidada querida, Sandra Bebert, nos estudos que ela preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Em primeiro lugar, a gente agradece, né? Nós sempre devemos agradecer. Agradecer a oportunidade de conhecermos mais uma casa das lides espíritas dentro do nosso estado do Rio de Janeiro. Nunca estivemos nesta casa, mas já conhecemos de nome há algum tempo, através de amigos comuns. E agora, então, temos essa honra, essa alegria, essa oportunidade. Que Jesus possa nos orientar, acima de tudo, para que nossas reflexões, mais do que um estudo elaborado, mas que nossas reflexões possam nos ajudar para fazermos mais um pouco de, digamos assim, amadurecimento do nosso conhecimento e das nossas atitudes. Uma das grandes questões que Joana de Ângeles nos traz em toda a sua obra é a questão da atitude. É a mudança de atitude. É a percepção de onde nós precisamos modificar.
Então, que nós hoje, através dessas nossas reflexões, possamos repensar as nossas atitudes. E para a nossa noite de hoje, deixa eu me acertar aqui. Me acertei? Não, não me acertei. Aqui? Foi. Obrigada. Para as nossas reflexões de hoje, então, nós recebemos o convite de trazer o capítulo 23 desse livro, que todos já devem conhecer, já devem ter ouvido outros estudos, outras apresentações. Então, na verdade, nós não estamos propondo nenhuma novidade. O que nós estamos propondo é que façamos uma análise com um pouquinho mais de olhar crítico sobre nós mesmos. E o capítulo 23, ele vem falar a respeito de inquietações prejudiciais. Um tema, aliás, que foi falado já de alguma forma, pincelado, aqui na nossa abertura, na nossa página de abertura, na nossa prece de abertura. De certa forma, nós já começamos a ambientação, já começamos a nos localizar, a nos colocar dentro do contexto. Então, eu e ele, eu e você e eu, foi. Então, vamos começar falando a respeito de um livrinho antigo. Vocês vão ver que ele é bem... E eu gosto de apresentar os livros, tá? Eu sou garota propaganda dos livros, porque eu acho que ler é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos a oportunidade. Então, que nós valorizemos os nossos livros, sejam eles no Kindle, né? Que agora os jovens não leem mais o livro no papel, né? Eles leem no Kindle. Mas, mesmo assim, ler o livro, ter esse contato, mergulhar em suas palavras é sempre um prazer imenso. E o Wallace Leal Rodrigues, nesse livrinho tão pequenininho, e para o resto da vida, abre com uma pequena história, que eu vou contar para vocês, até para aguçar a vontade de conhecer o livrinho. Quando criança, brigava constantemente com os meus colegas de colégio, meus colegas de brincadeiras. Sempre nos desentendíamos e frequentemente voltava para casa a reclamar dos colegas. Em especial, havia o Beto, aquele grande amigo, aquele amigão, desde pequenininhos juntos, que sempre nos desentendíamos, nos desgastávamos no relacionamento de amizade. Nesse dia em especial, voltei para casa irritado e chateado com o Beto. Entrei em casa e comecei a despejar sobre a minha mãe todas as minhas reclamações. O Beto me irrita muito. Eu não gosto do jeito como o Beto faz muitas vezes comigo. E minha mãe, com um sorriso tranquilizador, me propõe: pegue a sua balança, pegue os seus blocos e traga aqui para mim. Mãe, eu estou falando do Beto, estou reclamando que o Beto brigou comigo. Nós nos desentendemos. Faça isso. Pegue a sua balança, pegue os seus blocos, traga aqui. Vamos fazer um jogo. Posta a balança sobre a mesa, começou o jogo, sempre guiado pela minha mãe. A cada crítica, a cada defeito, a cada coisa ruim que você identifica no Beto, nós vamos colocar um bloco deste lado da balança. E começou. Ah, o Beto é mandão. O Beto grita comigo. Num dado momento, observei que havia se esgotado os defeitos do Beto, as características negativas. Eu não conseguia mais lembrar de nenhuma. E minha mãe, então, propôs na mesma hora: agora, vamos colocar do outro lado
todas as coisas boas que você conhece do Beto. Tudo que o Beto faz que te agrada. Hesitei, mas mamãe continuou me guiando. O Beto te empresta a bicicleta. Ah, é verdade, o Beto me empresta a bicicleta. Um bloco do outro lado. E assim, mamãe continua me ajudando a recordar as coisas boas com as quais eu convivia com o Beto, com as quais o Beto me brindava em sua amizade pequenina, de criança. Até que eu comecei a rir. E minha mãe, junto comigo, percebendo que eu havia compreendido o objetivo do jogo. O lado das coisas positivas estava muito cheio e já ganhava no peso, levantando o outro lado e mostrando que havia muito mais coisas positivas, que eu conhecia um lado muito bom do Beto, meu amigo, e que se eu valorizasse esse lado, eu ficaria muito mais feliz, porque afinal de contas, o Beto tinha defeitos, como eu. Joana de Ângeles, no livro O Amor como Solução, vem nos falar nesse capítulo a respeito das nossas inquietações, a respeito do fato de que nós, muitas vezes, reclamamos muito, reclamamos da falta de coisas, reclamamos daquilo que não possuímos, reclamamos, enfim, daquilo que gostaríamos de ter. Olhamos muitas vezes para outras pessoas e nos sentimos menores do que elas, e nos sentimos inferiorizados, e reclamamos, e achamos que estamos injustiçadamente numa posição de inferioridade. E por isso mesmo, muitas vezes, nós nos corroemos, nós nos sentimos ardendo. É literalmente a expressão queimando em vida, que nós muitas vezes nos colocamos. Porque sentimos inveja, porque muitas vezes entramos num processo de competição tormentosa. Quem aqui, nesse auditório, incluindo a mim, nunca na vida pensou assim, ai, mas eu quero isso, mas eu quero muito, mas eu quero melhor. Eu quero fazer melhor do que o outro. Eu quero estar melhor do que a outra pessoa, do que um outro grupo. Não importa. De um modo geral, na nossa sociedade, nós somos impelidos, desde crianças, a competir. E a competição é, sob certo aspecto, muito positiva. Ela nos faz, muitas vezes, desafiar nossos próprios limites, avançar, aprender mais um pouco, nos faz crescer. Então, competir não é negativo. O que Joana nos fala, porém, é da competição tormentosa. A competição que não nos deixa dormir, que não nos deixa comer, que nos tira o humor, de tal forma que aqueles que estão ao nosso redor ficam nos sentindo como impregnados naquela atmosfera de só pensarmos naquele problema, naquela conquista, naquela decisão. Isso é o que Joana de Ângeles chama a nossa atenção, como inquietações perturbadoras, porque elas nos tiram o sono, elas nos tiram o apetite, elas nos tiram o bom humor. Elas nos fazem ter com o nosso próximo, muitas vezes, uma relação de conflito, uma relação de atrito, uma relação desconfortável. E é assim que Joana também, mais adiante nesse capítulo, fala a respeito de que a alma que se coloca dentro desse padrão de inquietações prejudiciais, normalmente abriga em si, em grande quantidade,
mesquinhez e egoísmo. E nós não desejamos nem ser mesquinhos, nem gostamos da ideia de sermos assim tão egoístas. Um pouquinho de egoísmo a gente ainda tolera, mas muito egoísmo a gente já acha que não fazemos mais isso. Afinal de contas, já estamos na casa espírita, já estudamos os livros espíritas, já lemos a respeito da vida após a morte. Então, isso nos torna um pouco melhores. Nos torna um pouco melhores? Estamos melhores porque conhecemos a doutrina espírita? Ou ainda usamos as velhas desculpas, os velhos jargões do nosso dia a dia, do mundo aí fora? Quando muitas vezes saímos à rua, como disse Iraci, com o maçarico ligado sobre nossas cabeças, estamos nos debatendo, reclamando, maldizendo, blasfemando. Estamos reclamando do calor? Ou estamos pensando em qual a melhor maneira que podemos ajudar aqueles que não têm um copo d'água, que não têm um banho refrescante, que não têm ar-condicionado? Como estamos agindo diante dessa realidade? Como estamos fazendo? Então, Joana nos fala: porque não conheces interiormente a ninguém, nós não conhecemos o interior das outras pessoas. Então, porque não conhecemos interiormente a ninguém, vai dizendo de Joana para a gente, não podes avaliar como são e como se sentem aqueles a quem gostarias de igualar ou mesmo de superar no jogo fantasioso da existência física. Então, quantas vezes nós olhamos a outra casa, o outro carro, nós olhamos as outras férias, os passeios, aquele amigo que posta a sua viagem a lugares mais frescos, a lugares onde está nevando, e a gente fica com aquela invejinha branca, né? Que é bem escurinha, né? Um branco sujinho, encardido, né? Aquele branquinho assim amarelado, né? Aí a gente diz que é inveja branca, né? Mas a gente tem inveja, muitas vezes. O desejo de melhorarmos-nos é um desejo mais do que válido. O que nós estamos conversando, o que nós estamos falando, é da mesquinhez e do egoísmo. É nós pensarmos que gostaríamos que o outro perdesse aquilo, porque, na verdade, nós não estamos capacitados ainda a obter. Então, como eu não tenho, era bom se ninguém tivesse. E é assim que muitas vezes nós nos pegamos nos nossos pensamentos. E é aí que Joana nos fala que muitas vezes nós não temos ideia do que está acontecendo no interior daquela outra pessoa. Como aquele outro ser está dentro daquele contexto no qual ele vive. Nós não sabemos. Nós não temos ideia do quanto muitas vezes há de sofrimento, de dor, de solidão, de tristeza, de culpa. Às vezes estamos olhando para alguém que sorri, mas que, na verdade, por dentro, sente-se arrasado, triste e infeliz. E nos falta a sensibilidade para buscarmos dar um sorriso em troca, um sorriso em retorno, que às vezes desarma o outro e permite que haja um diálogo de almas, uma aproximação. Então, quando nós, muitas vezes, olhamos o nosso próximo e achamos que ele tem alguma coisa que nós não temos, e nos sentimos infelizes porque gostaríamos de ter, tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Porque, como nos dizem os Espíritos, e Joana de Ângeles, nessa mensagem especial, nós não sabemos o que se passa dentro do reino do indivíduo, daquele seu lugar mais secreto, onde as suas dores, as suas alegrias são vividas silenciosamente, intimamente. E num
outro livro de Joana, nós encontramos o livro Plenitude, que eu recomendo muitíssimo a leitura. É um livro que vimos estudando já há alguns anos. O livro Plenitude, ele versa basicamente em cima do conhecimento de Buda a respeito do sofrimento. E pegamos apenas um pequeno pedaço, porque não falaremos absolutamente de tudo que ele contém, porque nessas páginas, esse livrinho fininho, contém muita sabedoria e muito conhecimento. Precisamos de muito tempo estudando para conseguir entender de maneira mais aprofundada tudo que Buda nos trouxe de conhecimento e de orientação. E Joana nos ajuda nesse processo de entendimento. E Buda nos fala a respeito de 3 formas. Ele classifica o sofrimento como sendo basicamente enquadrado, né? Tudo o que nos faz sofrer é enquadrável nessas 3 formas de analisar o sofrimento. A primeira é o sofrimento do sofrimento. O fato de sofrer nos torna sofridos, tristes, amargurados muitas vezes. E aquilo vai cada vez mais nos fazendo sofrer. Eu sofro muito. Existem pessoas que fazem questão de repetir isso todos os dias, várias vezes ao dia. Eu sofro muito. Eu sofro desde criança. E essa repetição se torna um mantra, se torna uma vibração mental, se torna um padrão, se torna um patamar. E nós nos colocamos ali e nos congelamos ali. E muitas vezes, mesmo quando amigos, pessoas, espíritos nos cercam e tentam nos dizer e nos ajudar, vem, sai dessa onda, pula fora dessa vibração, nós não conseguimos, porque já estamos ali cristalizados há muito tempo, sofrendo porque sofremos, curtindo o nosso sofrimento. É aquela coisa assim, briguei com meu amor, bota uma música bem triste e chora, né? Gente, tá triste, a gente fica triste, realmente, por N motivos. Mas será que é assim produtivo? Será que é assim criativo? Nós pararmos na onda do sofrimento e ficarmos ali curtindo? Ou será que é mais produtivo nós buscarmos leituras, livros, palestras, YouTube, né? A gente buscar assistir, buscar conversar, né? Vamos sair do Zap um pouquinho, vamos nos dirigir a um local e encontrar pessoas, dar um abraço. Isso é muito bom, isso renova as nossas energias, isso modifica o nosso padrão vibratório. E assim nós vamos conseguindo romper essa redoma, essa rede que nos enovela dentro do nosso próprio sofrimento. Buda também fala a respeito de uma outra modalidade de sofrimento, que é o sofrimento da impermanência. Não, porque olha só, eu comprei esse carro, mas carro desgasta, carro perde valor. E eu já estou pensando no próximo carro que eu quero, porque esse eu já conquistei. Mas é tudo tão passageiro na vida, as coisas vêm e vão com tanta simplicidade. Pode ser que eu perca meu emprego, quem sabe morre alguém da minha família, quem sabe eu não consigo passar naquela prova. Meu Deus, então é tudo tão volátil, é tudo tão lábil, é tudo tão fácil de perder, que eu me sinto ansiosa, preocupada. E já começo a sofrer porque tenho consciência de que aquilo que eu desejo e conquisto não fica comigo. Se perde, vai. E eu não consigo segurar. Então essa impermanência anda comigo.
e me atormenta e me faz sofrer. E se não são questões materiais, às vezes, dentro da casa espírita. Aí eu quero ser presidente da casa espírita, afinal de contas, é um negócio assim legal, né? A gente chegar assim, ser presidente da casa espírita, né? Tem um charme, né? Tem uma coisa assim bacana. Eu quero, mas agora eu sou presidente. Mas olha só, na próxima eleição pode ser que o pessoal não me reeleja. Então, puxa vida, agora o que eu quero, né? Eu acho que eu tenho que começar já a fazer uma campanha e me organizar, porque eu preciso. E aí, nessa história, a gente acaba, na verdade, não usufruindo plenamente aquilo que nós estamos naquele momento. Aquilo que nós podemos ali no nosso presente, naquele momento. Então, é o sofrimento da impermanência. E o sofrimento dos condicionamentos. E aí, nós temos as nossas crianças, os nossos adolescentes, tendo uma educação diferente daquela que nós tivemos, porque aquilo que eu não tive na minha infância, eu quero que os meus filhos tenham. Agora eu já quero que o meu neto tenha também. Mais ainda, né? Então, nós começamos a projetar para diante daquilo que recebemos como valores. E quais são os valores que nós estamos recebendo agora? Como é que nós estamos educando a nossa geração, as gerações que são aí o nosso futuro, aqueles que serão nossos avós, né? Aqueles que serão nossos bisavós, talvez. Como nós estamos fazendo? Como nós estamos jogando, semeando hoje dentro da nossa sociedade? Como nós estamos nos comportando hoje nessa sociedade onde tantas questões estão sendo levantadas, corrupções estão sendo colocadas a olhos vistos, né? Estão se rasgando os véus e tudo está se tornando público e notório. E aquelas nossas pequenas corrupções? E aqueles nossos pequenos deslizes? São pequenos? É uma reflexão para cada um de nós. Mas Buda já nos dizia que isso traz sofrimento, porque nós somos condicionados. E os nossos condicionamentos nos cobram. E a partir dessa cobrança nós sofremos. E como foi dito aqui, Sócrates, com a sua humildade, com o seu autoconhecimento e com a certeza de que ainda precisava aprender mais, porque nunca sabemos tudo, sempre podemos aprender mais. Sempre vamos aprender mais. Estudar é sempre alguma coisa que vai nos engrandecer, nos trazer mais conhecimento. Aprimorar. Aquele livro que eu li 5 anos atrás, e agora eu pego e leio de novo. Gente, eu li esse livro, parece até que eu não tinha lido. Descobri tanta coisa nova, descobri que eu passei batido em tantos parágrafos que agora estão chamando a minha atenção. Antes eu não tinha maturidade suficiente para entender, para assimilar, para amadurecer a ideia. E agora, relendo, eu estou redescobrindo. Então, nós sempre temos algo mais a descobrir. E Sócrates, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, a sua inteligência e a sua humildade, já nos coloca, sei que nada sei. Santo Agostinho, sempre dizendo que jamais chegaria aos pés do mestre, na sua dedicação, na sua obra, no seu trabalho, porque ainda muito imperfeito, e assim como esses, muitos outros. E nós vamos, então, ver mais adiante Joana nos trazendo um trio, que, como ela diz, devem ser, sim, esses 3, os objetos de nossa maior ambição. Então, quando nós ambicionarmos, que nós ambicionemos uma mente ilimitada, de amplidão, de novos horizontes, de conhecimentos maiores,
de aplicação para o bem de todos esses conhecimentos. Uma imaginação infinita, a capacidade de imaginar e projetar no futuro, a capacidade de imaginar o bem, envolvendo a todos nós, a capacidade de imaginar que nós temos dentro de nós todas as potencialidades divinas. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós temos as leis de Deus dentro de nós. Todos nós somos capazes. Todos nós somos perfectíveis. Se ainda não atingimos a perfeição, é uma questão de tempo. Chegaremos lá? Essa é a nossa ambição, segundo Joana, a ambição que devemos ter. E o amor incomensurável. O amor que cobre a multidão dos pecados. O amor que é capaz de superar tudo, todas as dificuldades, todas as nossas mazelas, todos os nossos erros, todas as nossas pequenezas. O amor é capaz de fazer isso. E esse amor incomensurável é que deve guiar a imaginação infinita dentro dessa mente ilimitada, para que nós possamos atingir essa perfeição, essa angelitude que brilha ainda em semente dentro de cada um de nós. E procurando, né, dentro do YouTube, que foi aqui falado como um instrumento de pesquisa para nós encontramos que Divaldo, em 2014, proferiu uma palestra sobre esse livro, O Amor como Solução. E tiramos dali, é uma palestra de 1h e quase meia, quase 1h30 de palestra. Então, daquilo tudo, né, que não teríamos a competência para trazer de maneira nenhuma aqui para vocês, só assistindo, eu convido a todos a irem lá no YouTube assistir essa palestra maravilhosa, mas lá, num dado momento, Divaldo nos fala alguma coisa que achamos assim importante trazer hoje aqui. Todo indivíduo que guarda mágoas, ressentimentos, desejos de vingança, é uma criança ferida que mantém os maus tratos que sofreu na infância e preserva-os para lançá-los contra a sociedade numa espécie de desforço, vingança. É apenas uma reflexão. Cada um de nós vai olhar para o seu próprio interior e buscar aonde se encaixam essas palavras, porque cada um de nós tem a sua criança interior. E ele termina: devemos construir uma estrutura de paz interior, em que o desconcerto do outro não nos desconcerte, para que o mal dos maus não nos faça mal. Do jeito que a nossa sociedade hoje está, o mal dos maus pode nos afetar se nós deixarmos as portas abertas. Então, que nós possamos construir essa fortaleza, essa estrutura de paz interior, na qual nós nos resguardemos, para que o mal dos maus não nos faça mal. No livro Espíritos e Médiuns, Leon Denis nos alerta que de tempos em tempos surgem situações caóticas, surgem momentos de grande turbulência na Terra. E aí, nessas horas, pleiades espirituais, espíritos de escola, espíritos amigos, superiores, vêm à Terra e nos dão uma palhinha, apenas uma pequena amostra do que existe de bondade, do que existe de amor, do que existe de superioridade em outros planos. Para quê? Para nos incitar a que nós desejemos romper as amarras com essa nossa estrutura aqui, tão materializada, e nos lancemos numa conquista, a conquista de nós mesmos,
a conquista do bem que existe em cada um de nós, a conquista do melhor de nós. Porque temos o melhor de nós, mas precisamos acreditar nisso e nos lançar nessa conquista. Então, achamos que muito adequado nesse momento em que as inquietações prejudiciais dessa sociedade que estamos vivendo, dos anos que estamos passando, dos momentos de turbulência, achamos muito interessante trazer uma colocação que Leon Denis faz num livro de tantos anos atrás e que ainda é extremamente atual e, pelo jeito, vai continuar sendo atual ainda por muito tempo, porque nós ainda estamos num momento evolutivo que precisa dessas idas e vindas, dessas ondas nos fazendo nos agarrarmos uns aos outros para nos ajudarmos mutuamente. Então, nesse momento, nós precisamos perceber que com nossos pensamentos e chamadas, nós podemos alcançar esses infinitos recursos que os amigos espirituais nos trazem. Vives um momento especial em tua existência terrestre, nos fala Joana. Agora, o hoje, é um momento especial. Em toda parte já se sente que algo está acontecendo. Embora muitos não possuam ouvidos de ouvir e olhos para ver. Educar-se para a realidade da vida espiritual é prevenir-se do sofrimento gerado pelas ilusões que são passageiras. Somos espíritos imortais, temporariamente em um corpo de carne. Mais um. Então, passei. Fica claro que nós estamos aqui na Terra, carregando, sim, um fardo, mas que esse fardo carregado com Jesus é um fardo leve. A partir do momento que nós optamos por ter Jesus como nosso guia, como nosso orientador, a partir do momento que nós optamos por seguir seus ensinamentos, por estarmos juntos nessa doutrina de amor, nós, com certeza, temos o nosso fardo aliviado. Ninguém de nós está sozinho. Os amigos espirituais estão o tempo todo nos dizendo: ei, eu estou aqui. Toma minha mão. Vem, eu vou te ajudar. Mas muitas vezes nós fazemos os nossos ouvidos completamente fechados a essas palavras. E nós não nos abrimos a esses amigos espirituais que estão ao nosso lado, nos incitando ao bem e nos mostrando que as nossas atitudes renovadas são a solução para essas inquietações do mundo de hoje, da vida presente. Nós temos nas nossas mãos o grande roteiro, que é o Evangelho de Jesus, a Boa Nova. E a partir do momento que nós usemos esse roteiro, que nós façamos essas atitudes no nosso dia a dia, nós perceberemos que não estamos sozinhos e que o fardo se torna mais leve. Não se torna fácil, mas se torna suportável, mais leve. Que nós possamos sair daqui refletindo, pensando, e que em casa possamos fazer em nossas orações uma prece de agradecimento, porque temos essa doutrina que nos guia, temos essa doutrina que nos consola, temos essa doutrina que nos dá todas as ferramentas para a nossa ascensão espiritual. Depende de nós. Muita paz. Pode desligar.